E agora a gente vai direto para Los Angeles, ao vivo. A CNN está lá. A gente volta a falar sobre os incêndios devastadores na Califórnia. Ao menos 5 mortes já foram confirmadas. Só que, claro, o número total de vítimas ainda é desconhecido. Quase 200 mil pessoas estão sob ordens das autoridades para sair de casa. Quem está aqui conosco é a correspondente Júlia Vargas Jones, está na cidade de Altadena, no condado de Los Angeles. Ela vai mostrar em loco, olha, só por você ver como a Júlia está, porque de máscara a situação do ar é muito complicada. Olha, eu tenho muitas perguntas para você. Obrigada por entrar conosco ao vivo. Então, primeiro eu quero saber se você está bem e como está para respirar. Você que está no meio aí do lugar, de um dos lugares mais afetados por esse incêndio. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Débora. É isso, a máscara é justamente porque nós estamos recebendo nos nossos celulares alertas a cada meia hora dizendo a qualidade do ar está péssima. Eu não sei se existe uma qualificação, diz assim, a qualidade do ar está péssima, não está... você não está apto para respirar isso. Então, essa máscara ela é necessária. Inclusive, a gente tem que trocar a cada 2 horas, mais ou menos, tem que trocar de máscara, porque ela satura. Porque não sei se você consegue enxergar, mas tem partículas que são cinzas, né, caindo do céu. Então, só para eu te situar um pouquinho, assim, na situação onde a gente está, aqui atrás de mim a gente tem as montanhas onde tudo começou, que esse incêndio começou, na verdade, um dos 5 incêndios começou, que é o Eaton Fire, que a gente está vendo aqui em Altadena. Você provavelmente não consegue enxergar, mas aqui atrás, lá em cima, tem montanhas e essa parede de fumaça é o ar que a gente está respirando aqui na cidade de Altadena. Em todas as ruas que nós entramos, a gente encontra cenas como essa. Essa destruição são... Não sei quantas casas são aqui, Débora, que estão completamente destruídas, que foram arrebatadas por esse incêndio, que já estamos agora em quase 48 horas de incêndio. Então, assim, realmente, a gente fala de situações de calamidade, de um sentimento de estar apocalíptico, é isso. Claro que nós temos a sorte aqui, nossa equipe, de termos casas, de estarmos bem, mas a gente tem conversado com pessoas aqui que estão voltando agora, depois de terem sido evacuadas, saindo das suas casas, voltando para ver o que restou das suas casas, e é isso que elas encontram. Mas, ao mesmo tempo, isso é uma coisa interessante do fogo, a gente descreve, e os bombeiros descrevem, um incêndio dessa magnitude com ventos de até 160 km por hora como um furacão de fogo. Por quê? Porque é o vento que traz o fogo para essas comunidades. Só que o vento, diferente de um furacão, Débora, ele não tem uma rota exata. Então, assim, desse lado a gente tem isso, mas aqui desse lado a gente tem uma casa, por exemplo, que está intocada. É um ato um pouco aleatório, né? O fogo, ele não tem, a gente não tem como saber para onde ele vai, diferente de outros desastres naturais, que é o que deixa o combate a esse tipo de calamidade, de desastre natural, ainda mais complicado. Nossa, Júlia, muito interessante esse retrato que você nos traz. Inclusive, depois, por favor, passe o nome do repórter cinematográfico que está com você, que está mostrando. Parece um cenário de guerra. Parece que você está num cenário de guerra pela destruição de um lado e do outro lado, como você disse, as casas intocadas. Agora, como não há previsibilidade do trajeto do vento e, portanto, do fogo, todo mundo acaba tendo que sair, né? Por esses alertas que vocês recebem, todo mundo acaba tendo que sair. E aí fica uma preocupação em deixar a casa, porque tem até relato de pessoas presas tentando saquear casas que foram abandonadas temporariamente pelas pessoas que fugiram, né, Júlia? Exatamente, Débora. Isso é uma questão que a gente viu tanto nos outros 2 incêndios
Eu sei que é um pouco difícil a gente falar disso, tem mais 5 incêndios. Então, 2 dos incêndios a gente teve Malibu e Santa Mônica, comunidades que ficam a oeste de Los Angeles, tá? As comunidades da praia, onde a gente viu muitas daquelas imagens de basicamente um inferno de chamas. Algumas pessoas acabaram sendo presas, 20 pessoas foram presas, e essas 2 cidades, tanto Malibu quanto Santa Mônica, que fazem parte do condado de Los Angeles, da grande Los Angeles, elas instauraram um toque de recolher, justamente para evitar esse tipo de coisa. A nossa equipe, para chegar aqui onde nós estamos, aqui ao pé da montanha, nós tivemos que mostrar as nossas credenciais inúmeras vezes, ou seja, claro, existe um controle agora, a polícia, os bombeiros, a polícia rodoviária da Califórnia, o departamento de xerife aqui, eles estão tentando controlar ao máximo quem entra nessas zonas. Agora, você pode imaginar que isso também traz muita frustração para moradores que estão querendo vir ver como estão as suas casas, que estão querendo vir, agora que o incêndio, por agora, ele parou de crescer. Ele não diminuiu, mas ele parou de crescer. Eles estão querendo voltar, eles querem abrir a mangueira de casa, a mangueira do jardim mesmo, para molhar a casa, porque isso é uma das técnicas que ajuda a conter o fogo, a linha de fogo. Você faz uma linha de água em volta da sua casa, molha as paredes, molha arbustos. Por quê? Porque aqui na Califórnia, uma das coisas, eu vou tentar te mostrar um pouquinho aqui desse lado, a gente tem, os verões são muito, muito secos. Então coisas tipo isso aqui, tá, isso aqui eu acho que é tipo uma mamona, isso aqui, olha, ela tá assim seca, só que isso aqui tá por tudo que é lugar. Ou seja, você vê que muito do que queimou aqui em volta dessa casa são arbustos, são gramíneas, tá, são vegetação muito, extremamente seca, que devido, e agora eu vou entrar um pouco na ciência disso, a um recorde de precipitação há 2 anos atrás, cresceu de uma maneira descontrolada na Califórnia. E pensa, não é só aqui, ela está crescendo em todas essas montanhas. E é isso que acaba sendo o combustível para um incêndio como esse, que nunca esse estado viu na sua história. Júlia, você falou, eu não consegui entender a palavra. Você falou o que está crescendo desordenadamente dos 2 anos para cá? A vegetação. A vegetação. Então, ótimo. a gente teve, há 2 anos atrás, a gente teve muita precipitação em uma primavera determinada. E a partir daí, isso deu para a Califórnia a possibilidade de a vegetação crescer muito e de maneira descontrolada. Uma grande parte do que os bombeiros da Califórnia fazem aqui, Débora, é um manejo seguro do fogo, ou seja, eles fazem queimadas, eles cortam a parte dessa vegetação justamente para evitar coisas desse tipo. E existe também um mau entendimento do que significa isso. Eu não estou falando que esse incêndio necessariamente foi causado porque não houve manejo do fogo, não é isso. O que aconteceu aqui foi uma mistura perfeita de vegetação que estava crescendo descontroladamente por causa dessa chuva que houve há 2 anos atrás, ou seja, a vegetação cresce e fica alta e seca, porque nesse ano nós não tivemos chuva, então a vegetação está alta, está comprida e seca completamente. Então chega esse vento de 160 km por hora e apenas uma fagulha e vira essa calamidade que nós estamos vendo. Certo, Júlia, ótimo. Tenho mais uma pergunta para você. Olha, nesse cenário, esse em que você está, a gente consegue até ver fogo atrás de você. Como é que é? É normal estar nesse momento onde você está controlado, como você disse, diminuiu, mas qual é o cenário? Assim, você tem focos ali de fogo pequeno? Qual é a realidade por aí? E também gostaria de saber, a cidade, esse lugar que você está, você relatou o controle para entrada, né, saída, está deserto? E a questão também do abastecimento de água, abastecimento de energia, como é que está a situação, abastecimento dos mercados, o mercado... o comércio está aberto? Qual é a situação de momento nessa região onde você está, que foi bastante afetada?
Tá, vamos por parte. Débora, você me lembra se eu esqueci alguma coisa. Mas então, a sua primeira pergunta é se isso é normal. Isso que a gente está vendo aqui, esse foco de incêndio aqui, na verdade, ele não é um foco de incêndio. Rory, we're talking about the fire. Isso é a linha de gás da casa, tá? Ou seja, aqui o gás ele é encanado. Então, essa encanação de gás, ela está aberta de algum jeito. Várias partes da cidade eles fecharam o gás, assim como fecharam eletricidade e água, para que a água possa ser, né, encanada para partes da cidade onde precisam mais, e a eletricidade que foi cortada é justamente para não ter mais um foco de incêndio. Então isso sim é bastante normal, a gente vê isso em quase todas as casas que foram afetadas pelo incêndio. A gente enxerga esse pequeno foco de incêndio, na verdade é só o gás que está saindo, não tem, dizem os bombeiros que não tem perigo disso explodir, tá? Senão nós não estaríamos tão próximos. A tua segunda pergunta, eu acredito que foi sobre como está esse acesso, né, aqui. As pessoas estão tentando voltar agora para ver o que aconteceu, tá difícil o acesso, você tem que provar que você mora num endereço como você puder. Talvez você não tenha como, porque você saiu com pressa, porque o fogo estava chegando perto da sua casa. Como é que você vai provar se você não tem um documento com você para mostrar para um policial? Fica muito complicado isso. O maior caos não está chegando nos supermercados, essas coisas ainda não está acontecendo, mas o que está acontecendo é que não tem lugar para as pessoas ficarem. Não tem hotel, não tem Airbnb. As pessoas estão indo longe, justamente procurando familiares em outros estados, ou no norte, ou no sul da Califórnia, saindo mais ou menos, sei lá, 100 quilômetros de distância, começa a ficar um pouco melhor. Mas eu tenho amigos, nós conhecemos pessoas que estão abrindo as suas casas para colegas, para outros amigos, pessoas com... Nossa, eu tenho amigos que estão em 8 pessoas, 2 famílias com crianças pequenas, numa sala, porque eles querem estar perto da casa deles para poder voltar, assim que for possível voltar, mas também querem estar seguros e não querem estar expondo, né, principalmente as crianças, a esse ar que a gente está... Eu estou pensando, olha aqui, isso aqui é o que a gente vê, essas cinzas que estão caindo, que não sei se você consegue enxergar, mas é isso. Então faz sentido, as pessoas não querem estar aqui nessas áreas que estão tão afetadas, mas também querem estar perto o suficiente da casa delas para poder cuidar da casa delas, se for possível. Débora?